Salve amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, psicólogo, neuropsicólogo, e dentre outras coisas, vou falar um pouquinho de TDAH nesse vídeo, fazer uma aula um pouco mais rápida sobre o TDAH. Estou numa sequência de produzir conteúdo sobre psicologia, quero ampliar e aí esses vídeos podem servir de base para outros vídeos. Então eu vou explicar o que é o TDAH de uma maneira mais grossa, de uma maneira mais concreta aqui. É um tema que daria para a gente fazer aulas e aulas, tanto que há pós-graduações aí nesse tema, mas eu vou me restringir a falar o grosso aqui para depois a gente elaborar com mais calma sobre quadros aí, assim por diante. É uma série que eu pensei para produzir aqui. Então, eu vou falar sobre o TDAH. Qualquer dúvida, deixem aí os comentários. Estou com o DSM aqui, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e com o meu rascunho aqui para falar disso, dessa sigla, que é TDAH. É uma sigla que quer dizer transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, o nome já traz que é um transtorno, que é que é um prejuízo, né? Você tem um prejuízo atencional, dificuldade de sustentar a atenção, déficit de atenção, e também há componentes de hiperatividade, de agitação motora, de hiperatividade no comportamento. Esse transtorno é um transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, como a deficiência intelectual e como alguns outros transtornos. O que significa ser um transtorno do neurodesenvolvimento? Que é um transtorno que se inicia na infância, ou seja, a pessoa já nasce ali com aquele transtorno e conforme ela vai se desenvolvendo, ele vai se manifestando, diferente de outros transtornos. Por que é importante saber disso? Porque se você é adulto e você descobre que tem TDAH, ou você está com algum prejuízo atencional, de hiperatividade, a característica para a gente entender se ele é um TDAH ou se é outra coisa, é se ele acontece desde a infância. Se acontece desde a infância, é um indicativo de que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se não acontece desde a infância, pode ser outra condição. Por isso que é importante a gente entender, e aí no bloco de transtornos do neurodesenvolvimento, aí autismo, TDAH, deficiência intelectual, alguns tipos de gagueira e assim por diante. E aí, como que se dá essa desatenção? O que acontece? Como que a atenção, a agitação motora tem a ver com o neurodesenvolvimento, né? Então, as funções mais afetadas aí no TDAH é a atenção sustentada, a capacidade cognitiva da gente direcionar a nossa atenção para um determinado estímulo e ficar com aquele estímulo por algum período. Então, as pessoas que têm TDAH, elas acabam engajando menos em algumas atividades, porque elas não conseguem sustentar a atenção ali. Controle inibitório, né? Ou seja, a capacidade de frear impulsos. Então, é por isso que a criança, a pessoa com TDAH, ela pode ser um pouco mais agitada, porque ela tem uma dificuldade cognitiva ali de freio inibitório, de controlar os impulsos, de esperar. Organização, porque para organizar a gente precisa ter esse freio inibitório e essa atenção, planejar, memória de trabalho, né? Esses são os prejuízos aí que costumam acontecer no TDAH. O que é memória de trabalho? É a nossa memória que, enfim, quando a gente tem ali tarefas do dia para fazer, limpar o fogão, colocar a roupa na máquina e guardar os brinquedos, essas informações ficam pairando aqui na nossa memória de trabalho. E aí a gente acaba indo lá cumprir com essas tarefas. Quando a memória é curta de trabalho, eu falo, tenho que colocar a roupa na máquina, tenho que fazer outra coisa, eu acabo perdendo essas informações, eu acabo esquecendo. E a memória de trabalho é uma habilidade muito importante para a gente conseguir ser alfabetizado, para a gente conseguir muitas coisas na vida, para ter uma vida organizada, para ter mais controle inibitório, para a gente conseguir esperar. Enfim, a memória de trabalho ela tem um papel fundamental nas nossas habilidades aí, né? Então, essas costumam ser as dificuldades principais da pessoa com TDAH, né? E gerir, em consequência dessas coisas, gerir o tempo, se regular emocionalmente, porque a impulsividade às vezes impede da pessoa ter uma boa regulação emocional.
às vezes a falta dessa organização que esses elementos cognitivos nos dão impede a pessoa de cumprir com prazos, de estabelecer relacionamentos mais previsíveis, mais estáveis, iniciar, manter, organizar a própria rotina e assim por diante. Sustentar mentalmente aquilo, né? Por conta de um prejuízo cognitivo. E essas coisas, elas acabam sendo confundidas com desleixo, enfim, as pessoas às vezes acham que é só uma falta de educação, preguiça. E claro, né, há um limite entre a preguiça e uma dificuldade cognitiva de iniciar tarefas e assim por diante, que dentro de uma avaliação neuropsicológica a gente pode compreender de maneira mais detalhada. E há elementos aí como, às vezes a pessoa com TDAH ela tem a dificuldade de frear outros estímulos que estão no ambiente e acaba que, mesmo elas focando aqui, se passar qualquer coisa aqui atrás, elas vão direcionar a atenção, porque elas não conseguem frear o estímulo. A capacidade que a gente tem de ignorar alguns estímulos para focar a atenção numa coisa só é mais baixa em muitas pessoas com TDAH. Consequentemente, as crianças com TDAH elas acabam tendo prejuízos na escola, prejuízos na alfabetização, na aprendizagem. Então, algumas vão aprender muito rápido, porque o cérebro talvez processa a informação muito mais rápido pela hiperatividade, mas a grande maioria das pessoas com TDAH elas têm um prejuízo muito significativo na aprendizagem, na vida social, no convívio. Por isso que é importante a gente ter um cuidado específico com esses quadros, né? Por isso que eles precisam de diagnóstico, de uma avaliação séria para a gente constatar. E aí, o TDAH, né, as pesquisas elas têm indicado que ela tem evidências científicas da existência. Muita gente questiona a existência do TDAH, acha que é frescura, que não existe, mas há uma base significativa aí de estudos para a gente comprovar a existência do TDAH e dessas dificuldades, né? E aí o que é comum na prática clínica é a pessoa com TDAH, ela conseguir sustentar muito a atenção em algo que ela gosta muito, mas tem uma dificuldade significativa em sustentar a atenção com coisas que ela não gosta. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que gostavam muito de Minecraft e ficavam horas no Minecraft fazendo estruturas complexas, atividades complexas no jogo que permite isso, né? Programando situações ali, enfim, mas não consegui passar mais de 10 minutos numa tarefa da escola, pelo custo mental. Então, é muito comum na pessoa com TDAH ela conseguir se dedicar horas e horas e horas em uma tarefa do hiperfoco dela e ter um interesse menor em tarefas com custo cognitivo mais alto, mas que não são do seu interesse. Isso acontece na escola, às vezes. Às vezes o aluno gosta muito de matemática e na matemática ele é muito além do que os outros, mas nas outras disciplinas ele fica bem atrás. Isso é uma característica que a gente chama de hiperfoco. Então é muito comum, às vezes, a gente já associar o hiperfoco com o TDAH também. Existem crianças que gostam muito de caminhão, de carro, de um determinado personagem, e aí elas direcionam a atenção dela com força para essas questões aí. E aí o TDAH, ele pode ser predominantemente desatento, então a pessoa pode ter TDAH e ter mais características de desatenção, ser mais letárgico, mais esquecido, essa memória operacional mais curta e perde informação, aquela pessoa mais desligada. Existe o TDAH mais hiperativo, mais impulsivo, que é onde a gente vê uma agitação, uma dificuldade de sentar e ficar quieto, uma dificuldade de esperar, interromper os outros para falar, enfim, que entra aí essas dificuldades no freio inibitório, no controle dos impulsos e assim por diante. E há o TDAH combinado, que aí a pessoa apresenta tanto a desatenção quanto a hiperatividade. E isso gera muitos prejuízos, né? Então, hoje a gente vive num momento, acho que basicamente do TDAH é isso. Estou falando de uma maneira mais grossa, dá para a gente elaborar sintoma por sintoma aqui para ficar mais didático, mas é uma introdução para eu falar com mais calma sobre esse tema na sequência, né? O TDAH, ele é sério,
adultos têm TDAH. Isso gera impactos na vida afetiva, na vida profissional. Exige um diagnóstico. Em grande parte dos casos existe, se não todos, tá? Quando a gente pensa num quadro clínico assim, exige um tratamento medicamentoso. As pessoas precisam tomar remédio. Quando o médico recomenda, direciona, né? Então o TDAH ele precisa de medicação. Então é um dos pontos aí. E normalmente, para a gente concluir que tem um TDAH, precisa ter prejuízo na vida. Não dá para você ser TDAH e não ter nenhum prejuízo na vida, porque é um transtorno. E por que eu falo isso? Porque hoje a gente vive numa alta de pessoas no TikTok, no Instagram, no YouTube. 10 características do TDAH. A pessoa esqueceu uma chave uma vez na vida e às vezes fica um pouco agitada quando toma café e acha que tem TDAH. Então é um quadro clínico muito sério, que precisa de um cuidado muito sério, específico. E não diga que você tem TDAH se você de fato não tem um diagnóstico. Então, busque um neuropsicólogo, busque um psiquiatra. Se for criança, um psiquiatra infantil. Muitos casos indicam um neuropediatra, né? Eu não sei como está esse debate na comunidade médica, mas há uma certa resistência dos psiquiatras. Mas, na dúvida, busque um neuropediatra para a gente entender esses quadros e busque informação. E aqui esse canal é para dar informação sobre transtornos. Se você tem dúvidas sobre o assunto, eu falei que ia ser muito sucinto e eu não consegui aprofundar muito, mas se ainda há dúvidas, perguntem aqui abaixo para que eu continue produzindo esse conteúdo, tá bom? Por hora é isso, muito obrigado pela assistência. Qualquer dúvida, perguntem, curta, compartilhe, mande para alguém que tem interesse em saber mais desse quadro e nos vemos nos próximos vídeos.